Olá, pessoal! Bem-vindos a um novo quadro aqui no canal. Então, alguns de vocês já sabem disso, mas antes de ser youtuber, eu sou tradutor. Eu trabalho com tradução ou revisão audiovisual de inglês para português ou vice-versa. Não paga bem e eu não aconselho. Mas a questão é, eu adoro tradução, eu adoro localização, eu adoro aprender sobre essas coisas, eu nunca me canso disso. Especialmente quando se trata de uma coisa de que eu gosto. E acho que mais de vocês sabem disso. Eu adoro Digimon Adventure. Varia de dia pra dia se ele é o meu Digimon favorito ou se Tamers é, mas é a série que eu respeito mais, devido a N motivos que não vamos explorar agora. E claro que, assim como muita gente da minha geração, eu cresci assistindo Digimon dublado na Fox Kids e na Globo. E sabe, desde criança eu já percebia que a dublagem de Digimon era meio esquisita, mas eu era criança e não pensava muito nisso. Agora, como adulto, tenho a categoria pra dizer... Gente, essa dublagem é tão esquisita. Naquele tempo, não era super interessante analisar texto de dublagem brasileira de anime sob o viés da localização, porque geralmente nós dublávamos nossos animes em cima de versões em inglês ou espanhol deles. Era a tradução da tradução. Então, tudo de estranho ou de errado, a gente podia botar a culpa nos gringos. A vida era muito mais fácil naquela época. Mas com Digimon foi um pouco diferente. Nós dublamos ele direto do japonês. Parcialmente. As masters que recebemos eram do Japão, mas o texto que traduzimos estava, de acordo com o tradutor deles, Manolo Rey, em inglês e às vezes em espanhol. Sim, era bagunçado. Então quer dizer que nós traduzimos usando os textos da dublagem americana e ou espanhola/latino-americana? Não é isso. Na verdade, a Toei tem essa prática de longa data de produzir seus próprios scripts internacionais para suas obras para distribuição internacional, para facilitar a localização e baratear os custos de procurar um tradutor do japonês. Nem sempre esse esquema é usado, esse de mandar os vídeos em japonês mais o script internacional, mas ocasionalmente é. E com Digimon, foi. Só que esses scripts internacionais sempre tiveram a fama de serem extremamente bagunçados, cheios de erros de grafia, de tradução, inconsistências terminológicas, falas nonsense, o diabo 4. E o de Digimon pareceu ser bem desses, o que resultou numa dublagem igualmente bagunçada. Bom, foram os problemas sérios de mixagem que não eram culpa do script, mas a gente fala disso depois. E eu sempre tive vontade de assistir a dublagem de Digimon lado a lado com o japonês para analisar a localização e... Bom, acho que vou usar o meu canal no YouTube para fazer isso e gerar conteúdo para esse algoritmo maldito. Então, vamos lá! Mas primeiro, umas observações gerais. 1. Essa é a mais importante de todas. Estes vídeos não são para condenar a dublagem, tipo a performance dos dubladores ou escalações. Estou mais interessado no texto. Apesar de que eu não prometo não fazer piadinhas com a dublagem, porque vocês sabem como eu sou. Mas a questão é uma dublagem de mais de 20 anos atrás, feita em outra época, em outro mundo. Não tenho interesse em ficar atirando pedras nela. Se quer minha opinião, acho que as escalações são ótimas e ela é bem dirigida 50% do tempo. Dito isso, esta também não é uma série para esculhambar quem fez o texto. Esta foi uma dublagem produzida usando scripts ruins, numa época de internet de escada e provavelmente muito na pressa. Seria absurdo dizer que o Manolo Rey ou qualquer outro envolvido na dublagem fez um mau trabalho ou que deveria ser condenado por isso. Estou analisando o texto, não apontando dedos. 3. Vamos cobrir logo o caso das aberturas e encerramentos da série. Esse é um daqueles que é complicado de explorar porque é tudo baseado em memória. Como os nossos piratas e consumidores de pirataria são ineptos, todos os episódios de Digimon que se acha hoje na internet de modos totalmente legais e legítimos são o áudio da nossa dublagem colado sobre hips dos Blu-rays estrangeiros. Ou seja, gravações do anime de fato passando na Fox Kids e na Globo se tornaram extremamente raras, e eu não tenho. Enfim, pelo que eu me lembro da época, quando o Digimon foi exibido na Globo, ele foi bem consistente quanto à apresentação.
Todos os episódios tinham a abertura Digimon digitais cantada pela Angélica, um encerramento curtinho que era bem parecido com o encerramento norte-americano, mas não idêntico, e a cartela dos títulos dos episódios traduzida com uma fonte bem feia. Na Fox Kids, e durante suas reprises no Jetix, claro, era um pouco diferente o negócio. Uns poucos dias antes do anime estrear na Globo, ele estreou numa mini-maratona prévia na Fox Kids, com os 4 primeiros episódios. E esses 4 claramente foram dublados ou pelo menos editados antes do resto, porque tinham umas peculiaridades. Especificamente, a abertura e o encerramento ficavam em japonês. Mas do quinto pra frente, isso era abandonado e ficava como era na Globo. E a cartela dos títulos era em japonês. E também, a versão da Globo cortava os eye catches, as chamadas pro comercial, mas a Fox Kids mantinha eles. Como eu disse, não tenho total certeza disso tudo que eu disse, porque estou me baseando só em memórias, mas foi algo assim. 4. Como já deu pra ver até o momento, nesta série eu vou usar muitos freeze frames e poucas animações do anime mesmo. Eu tenho medo da Toei, eu tenho muito medo da Toei. 5. Claro que eu não vou apontar toda a minúscula diferença do script, só as que eu acho mais significantes ou interessantes. Dito isso, eu provavelmente ainda vou ser bem detalhista, então já peço perdão por isso, não é por mal. Bom, acho que isso é tudo. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou botando depois. Sem mais delongas, vamos à nossa primeira Notas de Tradução, Digimon Adventure. Episódio 1. Título brasileiro: Férias de Verão. Um título radicalmente diferente do original, que traduz mais ou menos pra... e como deu pra ver, na versão brasileira, o narrador, o veteraníssimo Ricardo Juarez, é quem lê os títulos dos episódios, mas na versão japonesa ele é lido por diversos personagens, geralmente o foco do episódio em questão. Neste, foi lido pelo Tai. Como é um episódio que apresenta um volume enorme de personagens, provavelmente vai ser o maior dessa série. Então, não percamos tempo. Antes do anime nos levar à apresentação do elenco humano, a narração inicial é idêntica nas duas versões, mas perde o detalhe do mundo desconhecido na dublagem. Aquelas 7 crianças no acampamento de verão não sabiam de nada. Aquela aventura fantástica estava começando para aqueles jovens estudantes. Aí sim as crianças são apresentadas. Então, como a maioria de vocês já deve saber, os nomes da maioria do elenco foi alterado por aqui, para utilizar os nomes norte-americanos a pedido dos licenciantes, para facilitar o marketing, para não haver discrepâncias entre os nomes ouvidos na dublagem e os nomes que você encontraria em cadernos e mochilas e bonecos, etc. Lista completa. Taichi Yagami virou Tai Kamiya. Não, ninguém sabe por que Yagami virou Kamiya. Há N teorias por aí, mas nunca foi confirmado por fontes oficiais. Yamato Ishida virou Matt Ishida. Sora Takenouchi tem seu sobrenome mal pronunciado como Takenushi, com o narrador neste episódio hilariamente lendo ele como Sora Takemushi. O So no nome dela provavelmente devia ter o som fechado, mas isso é um detalhismo pedante e besta, não acho importante, nem sei por que mencionei. Mimi Tachikawa tem seu sobrenome constantemente mal pronunciado como Tashikawa. Koshiro Izumi virou Izzy Koshiro Izumi, que o narrador erroneamente pronuncia Izzy Koshiro Izumi. Takeru Takaishi virou TK Takeru Takaishi. E Joe Kido se manteve normal. O J às vezes é pronunciado mais brasileiro, tipo Jo, mas mais uma vez, detalhismo pedante e besta. Tendo dito tudo isso, um detalhe interessante aqui. Nos Estados Unidos, quando o Digimon foi lançado, esses nomes alterados oficialmente, tipo em materiais promocionais, eram classificados como apelidos. Por exemplo, fichas de personagem do Tai listavam o nome dele como sendo Taichi Kamiya e incluíam Tai entre parênteses, o mesmo se aplicando ao Matt, ao Izzy e ao TK. Aqui no Brasil, por outro lado, Taichi e Yamato não são mencionados no nome dos dois e Koshiro fica parecendo mais um primeiro sobrenome do que o nome completo do menino de apelido Izzy. Só TK realmente parece ser o apelido do nome completo do dito cujo. Mas sabe, na dublagem americana isso nunca foi super bem aplicado. Tipo, ninguém chamava os 4 pelos seus nomes não apelidos, nem os familiares deles. Então o resultado final foi basicamente igual ao brasileiro. Mas ainda assim, na nossa dublagem, os nomes japoneses deles até escapam algumas vezes nesses primeiros episódios. Neste, acontece 2 vezes. Takeru, cuidado! Ai, eu estou bem, Koshiro. Ok, continuando.
Esse aqui é meio pedante, mas eu sei que é muito importante pra uma galera que entende dessas coisas de espaço. Quando o Digivice cai na frente das crianças, Izzy se questiona. Um meteoro! Não é um meteoro, porque quando cai na Terra, um meteoro é... Inseki, não Insei. Após chegarmos no misterioso outro mundo, temos nossa primeira tela do analisador Digimon. E... ok, vamos falar sobre como eu vou lidar com terminologias nesta série. A dublagem de Digimon é inconsistente pra caceta com todo tipo de terminologia. Nomes dos níveis e tipos de Digimons, nomes de ataques, nomes de objetos e locais importantes, etc. O que eu vou fazer é listar a adaptação usada em um episódio e só mencionar ela de novo se ela for mudada. Até isso acontecer, presuma que ficou igual, ok? Tá, neste episódio, o nível de Digimon Yonenki, bebê, que tecnicamente é o segundo nível bebê, é estranho, mas é assim, é adaptado como em treinamento, como é nas mídias norte-americanas. O tipo Data é adaptado como informação. Fora isso, as telas apresentando os em treinamento das crianças, diferente dos demais Digimons pelo resto da série, não tem narração na versão japonesa, só tem o texto. Mas tem narração na nossa dublagem, com o Juarez lendo o texto da tela super rápido. Coromon em treinamento, função informação técnica especial bolhas. Em uma delas, ele traduz a classificação deles de Lesser Digimon como Digimon micro. Nos demais, ele não faz, provavelmente por falta de tempo. File To é diretamente adaptado como ilha arquivo. Seguindo, Tai e Izzy, fugindo de um Digimon chamado Kuwagamon, se escondem numa árvore holográfica e temos o primeiro caso de uma fala em off, isto é, uma fala que nós não vemos o personagem falando, sendo perdida na dublagem por algum motivo. Foi negligência na hora de gravar? Foi porque não estava no script? Foi porque o mixador deletou sem querer? Nunca saberemos, mas acontece com uma frequência estranha na dublagem de Digimon, e eu vou listar todas elas. Que perigo, hein? Eu sou Izzy Koshirizumi. Apesar de não mudar o sentido do texto nem nada, o tom do Tai com Coromon após a bolinha tentar defender ele do Kuwagamon é diferente nas duas versões. Ah, não devia ter feito isso. Você salvou a minha vida. Obrigado. O Tai brasileiro ficou mais carinhoso, enquanto que no original ele tá sendo tsundere. Tem essa famosa cena... bom, famosa em termos de marketing, ela era usada em muitos comerciais, em que os Digimons das crianças se apresentam em uníssono. Nós somos Digimon seres digitais! Pois é, no original eles não usam a palavra Digimon. A abreviação só é introduzida no próximo episódio. O engraçado é que, na dublagem americana, fizeram a mesmíssima coisa, o que me faz acreditar que estava no script internacional da Toei, tipo uma exigência deles. E eu não sei por que usaram seres digitais em vez de monstros digitais. Não muda o sentido radicalmente, mas... falando nos Digimons, aproveitando, acho que seria divertido eu contar a etimologia dos nomes deles, só como curiosidade. Coromon vem de Korokoro, onomatopeia para algo rolando. Mochimon vem de mochi, o doce japonês. Pukamon vem de pukapuka, onomatopeia para flutuar. Tsunomon vem de tsuno, chifre. Tokomon vem de tokotoko, onomatopeia para andar. Pyokomon vem de pyokopyoko, onomatopeia para dancinha e pulinhos. E Tanemon vem de tane, semente. Ah, e como extra, Kuwagamon vem de Kuwagatamushi, besouro lucano. Ah, sim, e todos mantiveram seus nomes japoneses, o que é um pouco surpreendente nos casos de Pukamon e Pyokomon, que tiveram seus nomes mudados nos States, tais quais os nomes das crianças. Ah, e a Sora se apresenta pra eles como... Sora Takunushi, como vão? Deus, como esse sobrenome tá difícil pra essa dublagem. Seguindo, Kuwagamon ataca e os bebês insistem em lutar enquanto que as crianças não gostam da ideia. Enquanto os Digis contra-argumentam, no original o Mochimon diz uma coisa que... meio que prevê uma futura informação sobre os Digimons das crianças que a dublagem trocou por uma frase genérica. Soya,
Nós temos que voltar e lutar com ele. A transição de formas de Digimon originalmente era evolução, Shinka, enquanto que na nossa dublagem virou Digivolver, uma corrupção do inglês Digivolve, mas que ainda funciona se você fingir que é baseado em desenvolver e não só um caso de abrasileiramento forçado de um termo gringo. Ocasionalmente usam Digitransformar também, depende do humor do momento. Essa alteração provavelmente foi imposta pela Toei internacionalmente para diferenciar de Pokémon, que também usa Shinka, o que foi uma boa ideia mercadológica, porque criou um termo exclusivo de Digimon, diferente da palavra evolução. Os Digimons digivolvidos todos mantêm seus nomes. Mais uma vez, isso é um pouco surpreendente para Piomon, que teve seu nome mudado na gringa. Significados, vamos lá, vocês sabem que adoram. Agumon vem de agu-agu, uma onomatopeia japonesa para mordida. Gabumon vem de Gabukashira, uma velha marionete que alterna entre uma gentil moça e um demônio. Também pode vir de Gaburi, outra palavra para mordida. Tentomon vem de Tentomushi, joaninha. Piomon vem de Pio-Pio, a versão japonesa de Piu-Piu. Gomamon vem de Goma Fuazarashi, foca pintada. Patamon vem de Patapatá, onomatopeia de asas batendo. E Palmon vem de palmeira. Essa é fácil. E também tem os ataques deles. Vão os clipes. Mini trovão. Chama neném. Mini fogo. Fogo mágico. Como dá pra ver, todas traduções bem diretas dos nomes japoneses. Isso não vai durar, mas falamos disso quando o momento chegar. Para fechar o episódio, as crianças caem no rio e o narrador começa a falar. A narração é ligeiramente diferente nas duas versões. Sim, vocês testemunharam o começo das férias de verão dessas crianças. Mas este seria o fim ou apenas o começo? E eu acho o começo da narração brasileira meio engraçado. O "vocês acabaram de testemunhar" é tão matéria do Fantástico. E pós-fechamento, a prévia do episódio 2. Uma coisa estranha aqui é que, em vez da típica música de prévia, que é esse arranjo sintetizado de Butterfly, a dublagem usa uma das trilhas normais do anime. Fora isso, a narração inteira é meio diferente. Passa a mesma mensagem, mas claramente não é uma tradução direta. Onde eles encontram? Essa é a pergunta frequente das 7 crianças que começaram uma longa viagem, mas deram de cara com o terrível Shellmon. Seus poderes são tão surpreendentes que fere todos os Digimons. Quando achavam que tinham perdido as esperanças, foi quando começou a digitransformação de Agumon. Não perca o próximo episódio das aventuras dos Digimons. É agora que a aventura se digitransforma. Bom, bora mais um. Episódio 2. Nasce Greymon. O leitor do título japonês é o Agumon/Greymon. Na recapitulação do começo do episódio, o narrador pronuncia Quagamon ligeiramente errado. Assim que as crianças chegaram, foram atacadas por um monstro digital feroz Quagamon. O narrador está se mostrando péssimo em pronunciar nomes japoneses. Técnica do Gomamon. Peixes marchantes. Enquanto as crianças caminham rumo ao mar, elas refletem sobre seus parceiros. A mudança de evolução para digitransformação deixou este diálogo, fielmente traduzido, um pouco esquisito. Nós digitransformamos, Tai. Como assim digitransformaram? Isso acontece quando uma espécie evolui para um grau mais alto. Aí eles se digitransformam. No original, o Izzy só está explicando o conceito básico de evolução, mas na dublagem fica parecendo que ele já sabe o que é digitransformação, o que não faz sentido.
Enquanto as crianças andam rumo ao oceano, tem umas cenas de comédia estabelecendo suas personalidades e de seus Digimons. Esta cena do TK com o Patamon ficou bem perdidinha na dublagem. Mas temos que andar mais rápido, não é? É melhor voar! Eu vou muito rápido, quer ver? Não é uma diferença de script, mas... Parece mesmo uma cabine telefônica, uma igual Isso às quer dizer outras. que... Tem uma perto da minha casa. Isso quer dizer que ainda estamos no Japão, é isso? Aqui eu acho que o Hermes Baroli falou antes da hora e resolveram deixar. Eram outros tempos, consertar besteirinhas assim era mais inconveniente, especialmente para dublagens provavelmente feitas às pressas como esta. Quando as crianças chegam na praia e tentam usar os telefones, as falas aleatórias da telefonista foram majoritariamente mudadas, mas não faz muita diferença porque elas são aleatórias. Não é um erro nem nada, mas é muita marca da época o Easy chamar este aparelho de Computador portátil. em vez de notebook ou laptop. Daí as crianças se reúnem para racionar comida, e essa é bem interessante. A Mimi pergunta pro TK: Você não é um dos membros do nosso clube de crianças? e eu sempre achei que isso fosse um erro de tradução, esse negócio de clube das crianças. Mas não, é uma tradução bem direta do japonês Kodomokai. Kodomokai são organizações locais para promover atividades esportivas ou culturais para as crianças de uma comunidade ou distrito. Eu aprendi uma coisa nova hoje. Logo depois disso, o TK chama o Matt de irmãozão, o que leva a este diálogo aqui. O Matt é seu irmão mais velho? Talvez primo, sei lá. Como podem ver, ele é igual nas duas versões, mas ele é atrapalhado pelo termo Oni-chan. Como muitos já devem saber, no Japão, sim, Oni-chan literalmente traduz para irmão. É uma forma carinhosa de chamar o seu irmão mais velho, mas crianças mais novas também costumam usar o termo para qualquer rapaz jovem, porém mais velho, com quem elas têm uma boa relação, incluindo, sim, primos. Portanto, na versão brasileira, o negócio ficou meio ilógico. Minha sugestão de adaptação? Fazer o TK chamar o Matt só de família, assim mantendo a ambiguidade. Não é grande coisa, mas essa fala aqui da Mimi perdeu uma informação. Eu peguei emprestado do meu pai pra este acampamento, mas ele nem sabe disso. E finalmente chegamos nesta infame cena. 非常食は1班につき3日分支給されている。僕の班は6人だったから 6×3×3 で 54食ですね。 Rações de emergência para 3 dias valem uma festa. Nossa festa tem 6 pessoas, então 6 por 3, mais 3 e mais 3 e... 54 rações. Essa eu apostaria todas as minhas economias que foi um erro de tradução em cima do script em inglês da Toei, por vários motivos. Primeiro, na versão japonesa eles não usam party, nem nenhuma palavra que poderia ser interpretada como festa. Eles usam han, ou grupo. Segundo, nem na versão americana eles usam party. Pra quem não sabe, party, sim, significa festa, mas também pode significar partido ou grupo. É super esquisita neste contexto e 100% uma coisa que só uma tradução pro inglês feita por alguém com pouco domínio de inglês usaria. E o resultado é fantástico, é perfeito, fez história, brilhou forte, eu não aceitaria de outro jeito. Quando o Xiaomon aparece, originalmente ele grita seu próprio nome, mas foi emudecido na dublagem. Na ficha dele, seu nível de evolução, Seijuku Ki, foi corretamente traduzido como adulto. Ah, e Xiaomon vem de Shell, concha. Olha, nem todos os nomes vão ter curiosidades super interessantes, tá? Mas uma coisa interessante que dá pra ver é que, a partir do momento em que as crianças chegam na praia, eu acho que dispensaram o dublador do Gomamon, Thiago Fagundes, por aquele dia, porque dali pro fim do episódio ele só tem reações, e uma minúscula fala. Eu acho que planejavam deixar as reações dele em japonês, mas aí mudaram de ideia, porque essas reações foram todas dubladas por alguém que claramente não é o Thiago. Das técnicas dos Digimons criança, a da Piomon mudou de nome. Espiral mágico! A primeira de muitas.
Explicação virá em futuros volumes. Estas duas falas do Tai e do Agumon foram mudadas... O que é isso? Ai, ai! porque na verdade elas são de algumas cenas à frente. O que é isso? Não sei o que aconteceu. Talvez tenham apagado parte do script por acidente e os dubladores se viraram com o que tinha. Agumon vira Greymon. Greymon vem de Grey, só que não no sentido literal de cinza, e sim no figurado, de velho, ancestral. Sua técnica foi corretamente traduzida para "Isso não vai durar". Após a batalha terminada, esta fala da Sora perdeu seu contexto. Precisamos comer isso. Originalmente, a ideia dela é: antes a gente disse pra vocês não comerem, mas agora que vimos que vocês têm que comer pra lutar, comam à vontade. Em português parece que ela só quer acabar logo com toda a comida, porque... sim. E pra fechar o episódio, esta fala do Izzy teve seu sentido invertido total. Nós destruímos Shelmon completamente. Provavelmente alguém, tradutor ou dublador, deixou passar a palavra não. E pra pós-fechamento, mais uma vez a prévia trocou a música de fundo, dessa vez pra outra trilha, e a narração não foi radicalmente alterada, mas ainda foi adaptada de um jeito meio liberal. そんな彼を湖に潜む凶暴なデジモンが襲う。タケルを守るために自らを犠牲にしようとしたその時、青い炎をまとった巨大な狼が失踪する。次回デジモンアドベンチャー青き狼ガルルモン。今冒険が進化する。 Ele tem um dever, que é proteger o pequeno TK. Quando estava no lago refletindo sobre isso, um Digimal o ataca. E ele tem que sacrificar a vida dele para proteger o irmão, quando aparece um grande lobo que lança o fogo azul e está disposto a protegê-lo. Não perca o próximo episódio de Digimon. É agora que a aventura se digitransforma. Ok, por esse primeiro volume é só. Como teve introdução, cobri poucos episódios, mas é provável que cobramos mais à medida que mais terminologia da série vá sendo estabelecida e fixada. Enfim, digam aí nos comentários o que acharam deste novo quadro. Seu feedback é muito bem-vindo. Sugestões, críticas, etc, etc. E nos vemos na próxima. É agora que a aventura se digitraduz. Ações de emergência para 3 dias valem uma festa. Nossa festa tem 6 pessoas. Don't like it, se inscreve.